A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais uma gravação, ano novo, né? Iniciando aí de forma diferente. A minha câmera webcam aqui não é das melhores, mas o ideal aqui é a gente mostrar a lição, né? Ver se tem um aproveitamento melhor, né? Estamos com mais um estudo, né? E estamos começando o trimestre de 2020, lição bíblica do Jó, primeiro trimestre. Como tema geral, temos Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. Então, esta lição será uma bênção. Vamos falar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos muito o que falar, muito o que aprender, muito o que ensinar. Então, que Deus venha nos abençoar neste trimestre. Esses são os nossos desejos, nossos votos para esse primeiro trimestre. Então nós vamos aqui já entrando na primeira lição número 1, que será ministrada, né, no dia 5/1, amanhã, a necessidade de um Salvador, certo? Necessidade de um Salvador. Nós, como cristãos, nós cremos na necessidade de um Salvador. Todos nós necessitamos. Eu sei que o homem sem Jesus, que não acredita em Jesus, ele acha que não precisa de um Salvador, ele acha que com seus próprios meios, com a educação, ou com a linha filosófica, com a linha ideológica, ele consegue viver bem e consegue passar por essa terra, vamos dizer assim, bem. Mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que todo ser humano é um ser caído, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos precisam de um Salvador. Para você ser uma pessoa segundo a vontade de Deus, fazer o bem, fazer a vontade de Deus, você necessita de um Salvador. Então essa lição número 1 traz esse tema, certo? O texto do dia diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Então já vemos aqui claramente no texto do dia que a Bíblia, desde Gênesis Apocalipse, coloca aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos das trevas em paralelo, não existe meio termo. Então, ou você é inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus, né? Ou você está em conflito consigo mesmo e com Deus, porque Deus que lhe fez, você é uma criatura dele, ou você está em paz, está reconciliado com Deus, como é o caso do versículo aqui, que fala que nós estamos reconciliados com Deus, aqueles que são filhos de Deus, certo? A síntese diz assim: pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará até o cumprimento do Apocalipse. Então, essa questão de um Salvador é uma visão, uma cosmovisão cristã. Então, qual é a cosmovisão cristã? Que o homem caiu e o homem precisa de um Salvador. E nós temos o Redentor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, e vai ter a consumação, né? Então, outras visões, outras filosofias não acreditam nessa cosmovisão que nós estamos ensinando aqui, que nós cremos, que nós vivemos, que é o cristianismo, certo? Então, o cristianismo tem essa cosmovisão. Vamos passar aqui rapidamente pela leitura, agenda de leitura que tem, né, cada dia da semana. Vamos passar rapidamente aqui só hoje na leitura. Deixa eu abrir aqui rapidamente aqui. Na segunda, Gênesis 3:15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, certo? Eu coloquei em vermelho, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15, certo? Então, nós já vemos aqui o que chamamos, né, de proto-evangelho, ou seja, o início do evangelho, a primeira anunciação que Deus faz já sobre o Salvador, o descendente dela, é o Salvador, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, já está lá em Gênesis 3:15, né? O próprio apóstolo Paulo trouxe isso aqui, Gálatas 3,
e 16 reafirma a questão do descendente sendo Jesus, né? Não sou eu que estou inventando, e muito menos os teólogos que estão inventando. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, fazendo referência aqui a Gênesis. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, de Cristo, né? Então nós cremos, e aí está bem firmado, porque o apóstolo Paulo faz referência, que aí em Gênesis 13:15, Jesus é o descendente que vai nos trazer a salvação, que nos trouxe a salvação, certo? Então, Gênesis 13:15 fala sobre o descendente. Na terça diz, eu os redimirei do poder da sepultura e eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Oséias 13:14, certo? Já falando aqui de um Salvador que vai nos salvar da morte, porque nós somos cristãos, cremos que somos salvos, né, para a vida e para a vida eterna, né? Nós não morremos e sim passamos para uma vida eterna. Essa é a crença do cristianismo, certo? Vamos aqui mais na quarta, diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, no momento que nós temos o encontro com Cristo, nós somos agora cidadãos do céu. Nós temos agora outra cidadania, não somente a cidadania brasileira ou qualquer outra no mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Por isso que nós temos um mesmo rei, agora nós somos irmãos e todos nós somos súditos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Na quarta-feira, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles, né? Então, como Jesus é o nosso Salvador e ele é o Salvador eterno, nós cremos que Jesus sempre existiu. Então, por isso que nós cremos que ele pode salvar toda a humanidade, né? Não é um sacrifício apenas num ponto da história, mas é um sacrifício que foi feito e serve para todos aqueles que creram no seu nome, ok? Então, na sexta-feira diz, se trabalhamos e lutamos é porque Deus tem colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem, certo? Então, ele é o Salvador dos que creem, certo? Especialmente dos que creem, é o nosso Salvador. E no sábado vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. João 4,14, o apóstolo João aí testemunhando que viu e ouviu, né? Não foi apenas uma experiência, um sonho, não. Ele viu e ouviu que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Então vamos aqui para a introdução na lição. A introdução, ou melhor, o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico, né? Antes da introdução. O texto bíblico está em Efésios 2, do 1 ao 5. Diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? Então, a leitura, o texto bíblico aqui já deixa bem claro que quando nós
não temos um conhecimento de Cristo, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, estas pessoas, elas vivem sob o domínio do maligno, vivem o domínio das trevas. Eles vivendo a sua vida para satisfazer as suas necessidades, né? E essas necessidades uma necessidade não somente material, né? Uma necessidade espiritual, e elas são dominadas até pelo desejo. Ou seja, os homens são dominados pela prostituição, são dominados pela corrupção, são denominados pelas drogas, pelo vício, são dominados por a sexualidade, né? Pelo poder. Então, tudo isso, né? Os homens são dominados, e aí Satanás está sobre este domínio, certo? Deus determinou, e aí Deus permite esse reino ainda de Satanás até a sua consumação, quando Jesus vier para consumar o reino dele eterno. Então, existe os filhos da ira, e existe os filhos de Deus, os filhos o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita que é Jesus e a porta larga, e assim por diante, né? O homem que edifica sua casa sobre a areia, e o homem que edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Então, o Evangelho faz essa distinção, né? Deus, com o seu amor, como está escrito aí, ele envia o seu Filho ao mundo para resgatar muitos da destruição, para resgatar muitos da condenação, certo? Então, esse é o Evangelho, certo? Que estamos estudando nesse trimestre. Vamos aqui para a introdução. A introdução diz o seguinte: durante todo esse trimestre estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não se envergonha de dizer que era de Nazaré. Vamos aproveitar esse momento para crescermos juntos, comentaristas e leitores, professores e educandos, amigos e irmãos. Certamente este será um trimestre fantástico para nós. Realmente, esse trimestre muito bom, aprendendo sobre Jesus, porque estudando Jesus nós estaremos estudando Deus, porque Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a revelação que nós podemos ter mais próxima de Deus. Jesus é o Verbo encarnado, né? Por isso que Jesus diz para Filipe, diz: mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou tanto tempo contigo e tu pedes para me mostrar o Pai. Então, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, nós estudando Jesus, vamos aprender sobre Deus, e temos que aprender sobre Ele. Aprendemos o quão grande é o seu amor, o quão grande é a sua misericórdia, o quão justo Ele é, o quão bondoso Ele é. Então, ficamos muito felizes por esta lição, e que você também esteja feliz para aprender esse trimestre. Então, vamos aqui. Depois da introdução, nós temos o tópico 1, que é a queda e a promessa do Salvador, certo? E o ponto 1 do tópico 1 diz onde tudo começou, né? Onde tudo começou, nós sabemos que foi no Éden. Tem uma referência aqui, que eu trouxe a lição, que vamos ler. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então nós acreditamos ali na descrição de Gênesis, nós cremos que Deus criou todas as coisas, nosso Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Nós cremos que Deus determinou todas as estruturas que existem hoje, né? Toda a terra foi formada por Ele, e a obra-prima de Deus, a coroa da criação, foi o homem, né? Ele fez o homem semelhante a Ele, certo? O homem tem alguns aspectos semelhantes a Deus. O homem tem intelecto, tem volição, o homem tem raciocínios, ele consegue discernir que é uma pessoa, e Deus é uma pessoa, né? Então Deus faz o homem semelhante, assopra no nariz, nas narinas do homem, não. E aí nós temos o homem como alma, um ser vivente, que é corpo, tem espírito e tem alma, certo? Então o homem é a semelhança de Deus. Tudo começa no Éden, quando Deus constrói tudo, vê tudo que era bom, e tudo é perfeito, certo? Tudo é perfeito porque foi Deus
que fez. E nós vemos o tópico 2, que é o incansável cuidado de Deus para conosco. Vamos ler a referência que nós trouxemos aqui, que a lição tem também. Diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Então, o homem estava num ambiente perfeito. Deus dá a ordenança para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas aí o homem, com Eva, sua esposa, o homem, quando eu estou falando aqui, vai ser Adão e Eva, porque eles são o homem, que Deus criou, no sentido de humanidade, e aí o homem peca. Quando eles pecam, eles têm a vergonha de ter errado, ter descumprido as ordenanças de Deus. Então, quando acontece a mesma coisa nos dias de hoje, quando o homem peca, ele sente que errou. Qualquer lugar do mundo, nós chamamos isso da lei universal de Deus. Deus coloca no coração de cada homem, ele sabe que quando está pecando lá, em qualquer lugar do mundo, ele sente, e aí ele foge de Deus. Foi o que Adão e Eva fez, se esconderam, mas Deus é tão gracioso que já demonstra seu amor no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, perguntando: Adão, onde tu estás? Deus pergunta, por acaso Deus não sabia? Sabia, porque Deus era onisciente, Deus é onipotente, é onipresente, são atributos divinos. Por que ele pergunta isso? Porque Deus espera do homem o arrependimento, assumir a sua culpa, que passa por assumir a sua culpa e confessar os seus pecados. Então, coisa muito difícil, muito difícil, é tanto que Adão não assume, diz: não foi a mulher que tu me deste. Eva muito menos, diz: não foi a serpente. Então, desde o início até os dias de hoje, é dessa forma. O homem não assume os seus erros, diz: não foi fulano, foi cicrano, foi cunano, e aí sempre vive uma vida de pecado, e aí vive uma vida se distanciando cada vez mais de Deus, e Deus tem que aplicar o seu juízo ali, afastando o homem do jardim do Éden. Ali foi a queda, no qual nós falamos, Então, incansável ao cuidado de Deus para conosco. Deus já vai em busca de Adão e Eva nos primeiros capítulos da Bíblia. E o ponto 3 é a esperança do Salvador. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, já lá no princípio, Deus institui um sacrifício. Deus faz o sacrifício lá do animal, e aí Deus já derrama sangue por causa do pecado, já apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. E aí o homem que estava coberto com folhas, que simboliza a religião nos dias de hoje, queremos cobrir os nossos pecados com folhas. Deus diz: não, só com derramamento de sangue. E aí mata o animal, e a pele do animal cobre o homem, e ali Deus ainda pode ter um convívio com o homem sem precisar de executar o seu juízo mais severo, que é a condenação eterna. Então, já apontando para Jesus, que ia morrer na cruz em substituição dos nossos pecados, substituição do pecado de Adão, lá que aí não vai ser necessário aplicar o pecado da condenação eterna para a humanidade inteira, mas aqueles que eles estiverem cobertos pelo sangue de Cristo, estiverem cobertos pela pele do Cordeiro, esses estarão aí salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós lemos um versículo que fala que tudo isso, desde esse sacrifício inicial, os demais sacrifícios que tiveram, as festas que tiveram, tudo isso apontava para Cristo, Então, a questão lá do tabernáculo, do templo, dos sacrifícios, tudo aquilo ali já era uma sombra
já era o evangelho sendo pregado de forma didática para o povo de Deus, que ali, né, o Salvador viria, certo? Então vamos agora para o ponto 2, que é as profecias messiânicas do Antigo Testamento, certo? O que são profecias messiânicas? As profecias messiânicas, como o nome já diz, são profecias que falavam sobre o Messias, né? Sobre o Salvador, né? Sobre o Cristo, né? No grego, sobre Jesus, né? Nós queremos que o Messias é Jesus. Então, já esclarecendo aqui, se você conversar com um judeu que não crê em Jesus Cristo, o judeu ortodoxo, ele, claro, ele não vai aceitar que Jesus é o Messias, mas o cristão acredita que Jesus é o Messias e o Salvador, certo? Então, o que são profecias messiânicas? É o ponto 1, né? Eu trago um aqui, né, que o apóstolo Paulo ensinando aos Gálatas. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação, né? Então, o apóstolo Paulo, que foi um dos principais, ou o principal, né? O principal pregador, o ensinador do cristianismo, ele quem destrinchou, né, todo o Antigo Testamento, o Evangelho, o que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo, ele fez uma teologia sistemática, vamos dizer assim, né? Então ele nos ensinou. E aí ele disse que não foi ele, né? Ele recebeu do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, por revelação, né? Então, todo o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo era judeu, né, ortodoxo, fariseu, o mais zeloso que tinha, tanto que perseguiu os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, Cristo ensinou a ele: olha, você está me perseguindo, e eu sou o Messias, eu sou a Bíblia, eu sou a palavra. Todo o Antigo Testamento fala de mim, né? Então o apóstolo Paulo, caindo em si, aí ele passa a ensinar, e as suas cartas servem para o nosso aprendizado até os dias de hoje. Então as profecias messiânicas tratam sobre Jesus. A análise de algumas profecias messiânicas, eu trouxe só duas aqui, né? Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, né? O zelo dos seus exércitos fará isso, certo? Então, aqui nós cremos que já falamos sobre Jesus, é uma profecia messiânica. O judeu, claro, vai dizer: não, aqui é Ezequias, é outro rei, certo? Aí você vai dizer: não, mas para sempre tem aqui que ele reinará para sempre. No entendimento do judeu, para sempre não é para sempre eternamente, né? Mas nós cremos que esse para sempre aí é realmente eternamente, e os judeus entenderam errado, né, como Jesus discutiu com muitos deles, e muitos deles perseguiam Jesus, e Jesus respondia, ensinava e dava, vamos dizer assim, como a gente fala, dava show em cima dos eruditos da época, né, dos grandes conhecedores, né? Então, nós cremos que aí fala sobre Jesus. Outra: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha, agora aqui tem que ser sobre o Messias mesmo, né? Não tem para onde ser outro rei, até porque os próprios fariseus na época de Herodes disseram: não, Jesus, o Salvador vem de Belém, né? Vem de Belém. Só que eles não acreditam, claro, que Jesus, mas nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, veio lá de Belém, nasceu em Belém, como a Bíblia explica, e foi morar em Nazaré, e é um nazareno, certo? Então, aqui outra profecia messiânica. E o ponto 3, a importância das profecias messiânicas para nós. Qual a importância? A importância é tremenda, né? Nós temos uma grande importância, porque Cristo para nós é o centro da Bíblia. Sem Cristo não há interpretação da Bíblia. Se você tirar Cristo, não há significado na Bíblia para nós, certo? Para nós cristãos. Para os judeus pode ter, para outra religião pode ter, mas para nós sem Cristo, porque Cristo está lá em Gênesis, como eu falei, está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números até Apocalipse. É Jesus. Cada momento ali
na Bíblia está falando sobre Jesus. Basta nós buscar e acharmos o nosso Salvador em cada ponto da Bíblia. E aí, eu trouxe um versículo aqui, né? Todos nós, da qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca, né? A Isaías, o profeta messiânico, fala sobre Jesus. Para nós essa profecia está falando por Jesus, não tem como ser de Israel, né? Não tem como ser de Jacó. Essa ideia aí do judaísmo, na nossa visão, né? A nossa ideia, né? A nossa defesa é que está errada. É o nosso Senhor. Isaías 53, e aliás Isaías é o profeta messiânico, né? Aquele que mais fala sobre Jesus. Vamos lá aqui. E o cumprimento da profecia, da promessa, o ponto 3, né? Diz assim: tudo como o Antigo Testamento previu, né? Tudo como Deus previu. Diz assim: perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Lucas 1, 34, 35. Então nós vemos que a Escritura se cumpriu como estava determinado por Deus. As profecias estavam no Antigo Testamento, estão no Antigo Testamento, foram cumpridas por Jesus. Jesus veio cumprir a lei, né? Jesus o evento, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, plenitude do tempo, né? A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. Então, na plenitude do tempo, Jesus dividiu a história. Jesus é o nome mais procurado de todos os tempos. Jesus mudou a história. Jesus, um homem que escolheu 12 apóstolos com mais alguns discípulos, alguns sem muita expressão, né? A maioria deles sem expressão nenhuma, sem estudo, e mudou a história. Criou toda uma cultura, criou toda uma história e vive até hoje. Nós pregamos que ele morreu e ressuscitou e vive hoje por intermédio da sua igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, certo? Então Jesus, o evento, é o grande evento da história e de todo sempre, né? Nós e Jesus, o comentador ele traz uma referência aí sobre José e Maria. Eu quero desviar um pouco, né, porque o título é Nós e Jesus, e eu gostaria de ler esses versículos que diz, não está na lição, certo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ou o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. 1 Coríntios 12, 21 e 22. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, né? Então, nós e Cristo. Cristo faz a sua obra aqui na terra, morre e ressuscita, como estava previsto também nas profecias. E ele estava previsto morrer e ressuscitar para nos salvar. E aí ele tem agora a sua igreja, que nós somos agora corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça, é a figura que o apóstolo Paulo nos traz. Ou seja, nós não temos vontade própria, nós vivemos debaixo da vontade de Deus, né? Debaixo da vontade de Cristo. Por isso que os crentes oram, porque nós oramos para saber o que é o que o nosso Deus quer de nós a cada momento, a cada situação. Nós conversamos com Ele e Ele nos orienta, certo? Aqueles que têm a sua própria cabeça, segundo a Bíblia, eles vivem os seus próprios desejos e são filhos da ira, são filhos da perdição, estão em trevas, né? Então essa é a pregação do Evangelho. Vamos aqui para a conclusão da lição,
E eu agradeço a todos os irmãos que estão nos acompanhando, né? Alguns irmãos, eu dei uma parada, os irmãos perceberam, e eu disse que alguns questionaram, né? E eu disse que ia retornar, estou retornando, né? Como diz a história, antes tarde do que nunca, né? Então, Pai Senhor, meus irmãos, que comente aí, coloque as suas dúvidas. E diz o seguinte: a pessoa bendita de Jesus de Nazaré será o objeto de nossa reflexão durante todo esse novo trimestre. Por isso, realizar uma leitura da Sagrada Escritura a partir da ótica da obra da salvação pode conceder-nos uma maneira rica de novo significado, de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Então, vamos reler a Bíblia. Todo momento que você estiver lendo a Bíblia, leia pela ótica de Cristo. Onde está Cristo? Não adianta nós pregarmos uma passagem, nem um canto na Bíblia, e não tiver Cristo. Não ter a redenção, não ter a salvação, não ter o homem caindo, não ter o nosso Deus como Criador de todas as coisas, não temos o Redentor, não temos a consumação. Então, leia a Bíblia na ótica do Evangelho. De Deus Criador, o homem pecador e caído, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, salvando a humanidade, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a redenção eterna. Então, nesse trimestre vamos estudar. Deixe o seu comentário, coloque aí as dúvidas e também onde aí nós estamos faltando, errando. Os irmãos fiquem à vontade, nós estamos aí para ajudar. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.